plano de ação na administração pública é uma ferramenta crucial para alcançar resultados positivos e duradouros, promovendo uma gestão mais eficiente, transparente e voltada para o bem-estar tanto da sociedade, como no caso aqui da categoria dos corretores de imóveis. O Cresce Ceará possui um plano de ação desde 2019. Ele é essencial para garantir a eficiência, a transparência, a prestação de contas, além de facilitar o monitoramento e a avaliação das ações que são realizadas aqui. Para falar sobre este plano de ação do Cresce Ceará, convidamos ao programa o professor Sérgio Bezerra, administrador e hoje assessor de gestão pública da presidência. Que prazer tê-lo aqui, professor. Prazer é todo meu. Eu sei que o senhor é muito de ser estratégico. O senhor até já me confessou, Mirella, eu não sou muito de dar entrevista, eu gosto mesmo de executar, mas hoje o senhor está aqui, que bom. Para mim é uma satisfação muito grande estar com você e com todos os telespectadores da TV Cresce. O plano de ação, ele começou a ser executado em 2019, é isso, professor? Sim, é verdade. Mas ele foi pensado antes disso. Vale destacar que um plano elaborado pelo próprio Cresce Ceará, ou seja, a mão de obra da casa. Isso é muito importante ser destacado, professor Sérgio, porque um plano de ação é um produto muito caro. Sem dúvida, e requer muita técnica para a sua elaboração, não é isso? Quando nós chegamos ao Cresce em 2019, nós encontramos já um plano de ação, mas não tinha aquela configuração técnica que nós queríamos dar, porque nós começamos a implantar um processo que vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos de planejamento estratégico. Ou seja, a fixação de programas, de projetos, de objetivos, de metas, enfim, de toda uma série de ações e que deveríamos contar com a participação não somente da direção maior, mas também de todo o corpo funcional. Então é um processo que vem sendo, como já enfatizei, aperfeiçoado ao longo desses anos e que hoje nós atingimos um grau de maturidade tal que já estamos exportando esse plano para os outros Cresces, né? E para nós é motivo de muita satisfação, muito orgulho e saber que nós somos referência, que nós somos essa espécie de paradigma, de exemplo, de modelo para outras gestões co-irmãs, no caso, alguns departamentos regionais do Cresce por todo o Brasil. Sim. Eu fiz questão de destacar que é algo caro, que o projeto, um plano de ação é algo caro, porque muitas vezes empresas e repartições públicas também, instituições, contratam empresas de fora para irem até essas empresas e instituições para implantar esse plano de ação e isso tem um custo. No caso, é importante frisar que aqui no Cresce foi feito. No caso, o senhor encabeçou esse plano de ação, um colaborador, uma pessoa que faz parte da casa, que teve todo esse trabalho de elaborar o plano de ação. Então, o Cresce não precisou contratar uma empresa de fora, valorizou realmente a prata da casa. Eu acho também que isso é importante ficar claro, porque, por exemplo, professor, sei lá, o custo de um plano de ação como esse, vamos supor, se o Cresce fosse desembolsar. Seria caro, não seria tão barato assim, porque requeriria algumas horas ou várias horas de planejamento, de elaboração, de entrevistas, de pesquisas, né? De conhecimento do que a casa realiza para que ele fosse elaborado. Então, quando nós chegamos ao Cresce, nós encontramos um tipo de gestão que poderia ser melhorado. E o presidente Tibério Benevides vislumbrou essa perspectiva e me contratou exatamente para que nós dessemos um caráter mais profissional à gestão. Ao invés daquela administração do tipo do achismo, do tipo da percepção, do tipo apenas do instinto, que são válidos, né, todas essas características, mas que nós transformássemos tudo isso dentro de uma programação técnica, que pudesse, essa programação, enfatizar todos os aspectos relacionados a uma boa gestão, ou seja, o planejamento, a organização, a direção e o controle, que são funções básicas do profissional de administração. Então, durante esses anos todos, esses 6 anos, nós procuramos profissionalizar as ações do Cresce Ceará, com o apoio absoluto, total do nosso presidente Tibério Benevides. Isso tem sido feito de uma maneira, eu diria, muito consequente, muito produtiva e que vem sendo aperfeiçoada ao longo de todos esses anos. O que é motivo de muita satisfação para nós, porque nós vimos o quanto o Cresce cresceu durante esse período, né? O Cresce vem evoluindo, está num processo crescente de evolução e hoje nós podemos tomar o Cresce como um arquétipo, como um modelo, como uma referência para todo o Brasil. O
que é que foi mais difícil nessa implantação do plano de ação? O que é que foi mais desafiador? Porque, é como o senhor disse, é uma construção. Então, uma coisa agora, a gente já tem um norte, a gente segue aquele caminho que já foi trilhado ali, capinado, vamos dizer assim. O senhor chegou quando só tinha mato, como diz aquela expressão. Então, o que é que foi mais desafiador? O mais difícil foi mudar a cultura organizacional, né? Nós encontramos o CRES com ótimos funcionários, com pessoal muito dedicado, mas que havia necessidade de nós implantarmos um processo de renascimento, digamos assim, daquele espírito de pertencimento que as pessoas deveriam sentir em relação à entidade a que servem. Então, nós procuramos mudar essa cultura organizacional, fazer com que as pessoas que são bons técnicos, bons funcionários, tivessem mais essa motivação, esse entranhamento com as vísceras da instituição, de tal sorte que eles pudessem dar mais e também, evidentemente, receber mais da instituição. Então, essa cultura de modificação, de transformação do processo foi muito importante, porque nós contamos não somente com o apoio da diretoria, mas também com a participação efetiva de todos os colegas funcionários aqui da casa. Sim. E de lá para cá, que resultados vocês têm obtido que ajudam a nortear as ações da diretoria? Principalmente no que diz respeito a uma gestão de evitar uma ação de gestão que tivesse ação e reação. Ou seja, nós procuramos nos antecipar às ações, daí a importância de um plano de ação, daí a importância de um planejamento estratégico, porque nós vislumbramos para o ano subsequente, porque o plano sempre é feito mais ou menos nos meses de outubro e novembro, nós pegamos a experiência daquele ano que nós estamos vivenciando e projetamos para o ano seguinte. Então, nós temos todas as ações, todas as programações efetivas da casa consolidadas em um documento que aqui está, chamado Plano de Ação. Pode mostrar aquela câmera ali, que nós estamos, é um documento longo, um documento com 74 páginas, e que esse documento estabelece os programas, os projetos têm, por sua vez, os seus objetivos, as suas metas, uma ou mais metas dentro de cada projeto. Nós temos aí na justificativa desses projetos, temos as ações que serão desenvolvidas para o cumprimento daquelas metas que nós estamos estabelecendo. Temos ainda o cronograma, ou seja, o período que serão realizadas aquelas metas, aqueles projetos, e ainda uma parte financeira, quer dizer, o desembolso orçamentário, a parte orçamentária necessária para o cumprimento daquilo que está estabelecido no plano de ação. Então, é um documento amplo, um documento que como eu falei, extraído de todas as pessoas que exercem as funções principais de coordenação e de chefia na casa, e esse programa reflete o desejo não somente da direção, mas também de toda a instituição, que é de proporcionar ao corretor de imóveis o que existe de melhor e também como forma de proteger a sociedade daqueles maus profissionais, daquelas pessoas que são intrusas no mercado imobiliário. Sim. E ele é feito de uma forma automatizada? Vocês já utilizam recursos que aceleram, que dão mais celeridade, essa questão dos dados, dos índices de desempenho, os indicadores, ou ele é feito de forma mais artesanal? Porque existe um trabalho de escuta também que o senhor faz com cada setor, é importante. Mas como é que está hoje? A gente pode dizer que ele foi aprimorado? Foi. No começo foi muito artesanal. Né? Muito artesanal porque era uma coisa nova, era uma novidade, e as pessoas ainda não tinham consciência da importância e da tecnologia, do domínio da tecnologia para a sua elaboração. Então, nós promovemos reuniões, como promovemos ainda na atualidade, né, com todos os coordenadores e chefes de unidades. Essas pessoas repassam a informação, que essas informações já vêm sendo efetivadas ao longo desses anos todos, né, e elas se repetem, e algumas são excluídas em função de que nós sentimos que não seriam assim benéficas para o corretor, e outras mais que aparecem, que são mais como eu poderia dizer, mais que vão ao encontro dos desejos, das expectativas, dos anseios dos corretores. Então é um processo muito dinâmico, né? Mas tem toda uma tecnologia para a sua elaboração. Então nós temos reuniões, nós temos redação dos documentos, nós temos troca de informação e nós temos principalmente a avaliação para saber se aquilo deu certo, se o resultado foi positivo,
como pode ser melhorado, como é que esse feedback nos é informado para que as ações sejam cada vez mais aperfeiçoadas, até atingir, quem sabe, um dia, a excelência, o que é muito difícil, né? Mas nós estamos em busca disso aí. É uma perspectiva, é uma premissa que nós buscamos permanentemente. O que o senhor vem fazendo para garantir esse comprometimento por parte dos funcionários e colaboradores para que realmente comprem a ideia do plano de ação, para que entendam que é algo maior e que beneficia nós, colaboradores e prestadores de serviços, funcionários, como também a categoria e como consequência, a sociedade? É tentar incutir nos outros, que é muito difícil, os aspectos motivacionais, porque a motivação está dentro de nós. E na medida que as pessoas percebem que o fruto do seu trabalho está beneficiando uma categoria e, de forma direta e às vezes indireta, a própria sociedade, essa motivação como eu posso dizer, é introspectada pelas pessoas e aquilo cria um clima motivacional tal que as pessoas veem o fruto do seu trabalho ser colocado à disposição e em benefício de determinadas pessoas. Então, esse processo vem sendo arquitetado ao longo dos anos, as pessoas estão tomando consciência de que ele é necessário para a gestão, para a boa gestão da casa, e vem participando cada vez mais de forma efetiva para a consolidação daquilo que a gente espera alcançar ao longo do processo, ao longo do ano, ao longo do exercício a que o plano se refere. E, na verdade, é um grande quebra-cabeça, né, professor? Porque, por exemplo, existe também um relatório das ações que cada setor precisa entregar. Inclusive, o prazo está se acabando. e que eu espero que vocês me entreguem as informações logo, todas, né, no mais breve período de tempo, porque sou eu que consolido tudo isso, eu que redijo tudo isso. E muitas vezes o COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, estabelece um prazo, uma data limite, e esse prazo quase sempre é feito assim de uma forma emergencial. E nós temos pouco tempo para elaborar o trabalho, então às vezes eu levo até o trabalho para casa para poder redigir esse documento todo, mas nesses anos todos tem dado certo e nós temos prestado assim as informações necessárias e temos também a consciência plena de que nós estamos prestando um bom serviço à categoria e à sociedade. E o senhor cruza as informações, por exemplo, o que a gente coloca no relatório também tem muito a ver com o que a gente coloca no plano de ação para projetar o ano seguinte. Sim, você faz esse cotejo para poder saber se o que foi previsto foi efetivamente realizado, né? Isso é que nós chamamos de monitoramento, de acompanhamento do processo e que nos dá as informações necessárias para que nós estabelecemos o plano para o ano seguinte. Como eu falei, eliminando aquelas ações que não foram passíveis de uma consecução e também estabelecendo outras, melhorando aquelas que podem ser melhoradas, de tal sorte que tudo isso vá em proveito da categoria. Como é que o nosso plano de ação chegou até o conhecimento de outros regionais que se inspiraram e, ao mesmo tempo, do sistema COFES-Cresce? Como é que foi esse contato? Hoje, as redes sociais são uma grande ferramenta para você ter informações de todo o mundo, né? E eu tomei a liberdade de divulgar num grupo de superintendentes, porque eu fui superintendente até o dia 31 de dezembro deste ano, agora assumiu o meu colega, o Antônio Francisco Ferreira, que é um profissional de carreira, que já há 30 anos que presta serviço à casa e que eu estou muito bem substituído. O Francisco está fazendo nesse mês já um trabalho excelente, né? Então, eu coloquei o plano das redes sociais, do grupo de superintendentes, e algumas pessoas manifestaram o desejo de contar com a nossa participação, de saber como que a nossa experiência tinha sido posta em prática e que eles pudessem, não diria copiar, mas pelo menos tomar como referência, como arquétipo, como modelo para a sua realização. E assim, eu conversei com o presidente Tibério disse, não, mande para todo mundo, quem quiser, nós somos um sistema, né? Quem tiver interesse, mande, que compartilhe as nossas ideias, os nossos documentos, de tal sorte que nós possamos beneficiar a todas as pessoas que integram o sistema COFES-Cresce. Já com o norte, né? O senhor é administrador por formação, possui mestrado na área, foi muitos anos professor da Universidade Federal do Ceará, dirigiu o CETRED também por muitas décadas. É administrador por formação, também é conselheiro do CRA, né? Do Conselho Regional de Administração, sim. Conselho Regional de Administração. Qual a importância de o Cresce Ceará ter um administrador
hoje na assessoria da presidência, de estar trazendo novas ideias, trazendo conceitos da administração pública para dentro do Cresce? Isso é muito relevante para mim, é muito satisfatório, me traz assim muita alegria e um prazer muito grande estar aqui. Se você me permite, eu queria durante os 2, 3 minutos dizer como é que eu tomei conhecimento do Cresce. Eu era diretor do CETRED e um belo dia recebi a visita do então presidente do Cresce, o Marcelo Brasil, já falecido, e do Armando Cavalcante, que foi presidente, diretor tesoureiro do COFES durante muitos e muitos anos, que queria implantar um curso de TTI, de Técnico de Transações Imobiliárias, aqui no Ceará, porque o curso que existia era ministrado por uma instituição de Niterói e que era muito caro, porque os professores vinham de lá, tinham que se hospedar, passagens aéreas, enfim, e estava inviável para os corretores de imóveis. E o Armando pediu que nós fizéssemos um projeto, eu fiz o projeto em um mês, né, apresentamos ao Conselho Estadual de Educação, naquela época dirigido pelo saudoso Edgar Linhares, professor Edgar Linhares, uma referência na educação brasileira e principalmente cearense. O Edgar viu o projeto que achou muito bom, aprovou na mesma hora e nós implantamos o TTI no Ceará. Né? Isso foi em que ano? Isso foi em 1991, né? Já são o quê? 30 e tantos anos aí. Né? E eu saí feito um caixeiro viajante, levando esse curso para o Brasil inteiro. Né? Então, nós chegamos a implantar o curso do CETRED em 15 estados brasileiros. Tá? E aí veio a minha aproximação com os corretores de imóveis. E eu fiquei no CETRED, tive um relacionamento muito forte, como tem até hoje. Né? Participei até, naquela época, de plenárias do Conselho Federal. E saí do CETRED em 2003, me aposentei da Universidade Federal em 2009, e quando foi em 2019, o presidente Tibério Benevides assumiu a presidência, e era meu velho amigo, e me convidou para vir para o Cresce, e eu vim, e para mim foi uma satisfação muito grande trazer a minha experiência como profissional de gestão pública para a instituição. E nesses anos todos, eu tenho tentado, e algumas coisas conseguido, implantar novos mecanismos, novas ferramentas de gestão, como eu falei no início, que estão cada vez mais profissionalizando as ações do Cresce. Mas eu queria também enfatizar que, independentemente de qualquer coisa, nós contamos sempre, mas sempre, com o apoio irrestrito da diretoria e do corpo funcional da entidade. Nós temos profissionais dentro do Cresce da mais elevada categoria, pessoas que têm uma dedicação muito profunda com a casa, pessoas que são identificadas demais com a casa, e tudo isso facilitou o nosso trabalho à frente do Cresce naquela época que eu era superintendente e agora como sou um assessor de gestão pública da presidência. Isso me traz muito prazer, muita satisfação e muita alegria de estar aqui nesta casa. Uhum. E vale ressaltar realmente como impacta em todos os setores os dados que a gente recebe e ao mesmo tempo as projeções do plano de ação. Então, por exemplo, eu sou assessora de imprensa da casa, então muitas vezes quando eu quero passar uma pauta para os veículos de comunicação com relação à questão do trabalho, do setor de fiscalização do Cresce, eu utilizo os dados do relatório que o setor de fiscalização passa para o professor Sérgio, ele me dá esse relatório e a gente consegue trazer dados para a imprensa, municiar a imprensa de informações que são relevantes. Então, realmente impacta a todos nós. Professor, hoje o sistema COFES-Cresce implanta, né, o SGR, que é o Sistema de Governança e Registro, não é isso? O senhor, inclusive, integra o escritório. Essas inovações estão sendo cada vez mais implantadas na administração pública também, em nível de COFES? Essa última gestão do presidente João Teodoro, do COFES, contou com uma participação muito efetiva, muito produtiva do diretor-secretário, que é o Rômulo Soares, que hoje é também, além de diretor-secretário, é o presidente do Cresce da Paraíba. O Rômulo é um profissional muito competente, administrador, advogado também, né, meu colega, e o Rômulo implantou uma série de projetos que vêm, assim, beneficiar o Cresce e fazer com que a instituição seja mais profissionalizada. E um dos projetos é esse projeto da integridade, também do SGR, né, que vai favorecer muito o corretor de imóveis, principalmente essa questão cartorial, né, de procedimentos cartoriais, vai beneficiar bastante o corretor. Mas esse programa de integridade também é outro programa que foi implantado pela gestão do João Teodoro, com a formulação pelo Rômulo Soares, e que é o programa da integridade, o programa de compliance, quer dizer, a gente profissionalizar cada vez mais a instituição, no sentido de evitar desperdício, no sentido de
de coibir ações terroristas, no sentido de evitar a corrupção generalizada, né? Não que exista corrupção na casa, porque não existe, mas pelo menos para evitar, para precaver a não existência disso aí. Então, são medidas que foram implantadas pelo COFES, que nós estamos aqui assimilando e implantando, né? Que tem beneficiado muito a instituição e, consequentemente, a categoria dos corretores de imóveis. Então, o Cresceara participa? Alguns funcionários fazem parte, é isso? Sim, hoje nós temos 4 funcionários que fazem parte do processo de integridade, que são o assessor jurídico, doutor Alexandre, o Tibério Moura, que é o assistente da assessoria jurídica, o hoje superintendente Antônio Francisco e eu, que integro essa equipe. Nós somos 4 que participamos do projeto de integridade, né? E, além disso, nós apresentamos outros projetos para o Conselho Federal que tem sido assim assimilado e colocado em prática também por aquela gestão, né? E também vale salientar que hoje nós temos um canal direto com o COFES por causa da eleição do nosso presidente Tibério Benevides para o cargo de segundo secretário do Conselho Federal. Quer dizer, hoje nós temos um assento na diretoria executiva do COFES, que eu tenho certeza absoluta que o trabalho do Tibério, que é muito participativo, é muito integrador, vai favorecer não somente o Brasil inteiro, mas de um modo especial, como ele é cearense, o Cresce do Ceará. Essa representatividade é muito importante. Sem dúvida alguma. Aqui nós estamos falando da administração pública, mas o Cresce Ceará é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, para quem não sabe. Ter um plano de ação, professor, faz com que o TCU, por exemplo, veja com bons olhos a nossa autarquia federal? A gente pode dizer que fortalece a imagem positiva do Cresce? Sim, sem dúvida alguma que sim, não é? Aliás, há coisa de uns 6, 7 anos, mais ou menos, o TCU estabeleceu critérios, né, para que os Cresces regionais tivessem os seus planos de ação. Então, nós seguimos na íntegra esse passo a passo do que representa, do que estabeleceu o TCU. Então, hoje o nosso plano é elaborado dentro dos princípios, das premissas, das ferramentas que o TCU colocou à nossa disposição e nós seguimos à risca tudo aquilo que é estabelecido. Então, o TCU, eu acredito que, não sei se já houve alguma fiscalização, acho que não, junto do Cresce Ceará, mas se o TCU vier, nós estaremos realmente bem aparelhados para recebê-los e mostrar que o nosso trabalho está em consonância, está de acordo com aquilo que é previsto pela legislação, pelas recomendações do Tribunal de Contas da União. Obrigada, professor, por esse papo, por essa entrevista, para orientar, partilhar essas informações tão relevantes para a categoria dos corretores de imóveis. Muito bem, para mim foi um prazer muito grande. E eu queria conclamar a categoria que vocês profissionais da corretagem de imóveis viessem mais ao Cresce, participassem mais das nossas atividades. Nós estamos abertos, estamos acessíveis a todas as sugestões, as críticas, né? As denúncias, a qualquer tipo de informação que venha fortalecer a nossa entidade e, consequentemente, contribuir para que você seja um profissional mais qualificado e que você tenha muito mais possibilidade de sucesso em suas ações profissionais. Hoje a gente fica por aqui, acompanhe outros programas que nós estamos gravando ainda do Cresce Ceará por você. Tem muito assunto importante para você saber mais informações sobre a categoria e sobre a administração pública também aqui do Cresce Ceará. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!